Olá a todos. Hoje nós vamos continuar falando sobre este livro aqui, A Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade. O assunto é os discípulos da luz, continuação, é parte 2, certo? E este capítulo aqui tem algumas coisas que as pessoas confundem, que é o seguinte. Vamos lá, pessoal. O que ele está falando aqui? Ele faz um estudo. Este livro aqui as pessoas não entenderam. Ele faz um estudo. Algumas pessoas não entenderam. Eu sei que muitas pessoas entenderam, mas ele faz um estudo mostrando o que cada setor, cada segmento da sociedade acredita, certo? Ele não está dizendo que ele acredita. Ele está falando o seguinte: ó, quem acredita nisso está levando essa agenda. Quem acredita naquilo está levando outra agenda, certo? O que ele defende aqui é o quê? Que as sociedades secretas elas estão junto com os Néfilins, os gigantes e etc, tá, os demônios, para escravizar a humanidade. E aí ele está analisando várias agendas aqui. Algumas pessoas não entenderam isso direito, mas vamos lá, hoje vocês vão entender um pouco melhor. Então, continuando aqui, vamos lá. Antes de a gente começar, eu estou fazendo a pré-divulgação, pré-lançamento deste curso aqui, Casamento Bíblico, nível 1, parte 1, que vai estar só na área de membros. Ainda não está pronto, mas quando tiver vai estar lá na área de membros. Na área de membros, quem tiver lá, a área de membros custa $7 por mês. Você acessa todos os cursos do canal, todos esses aqui e mais todos esses outros aqui, incluindo o curso do mês. E custa $7 por mês, todo mês tem um curso novo. Já tá com muito curso aqui, certo? Custa só $7, pessoal. E, bom, tá no limite aqui pra gente fechar e depois eu só vou apresentar pra vocês o curso. Não vou ficar mais apresentando a área de membros, porque vai ter um monte de curso lá e aí fica muito confuso. Quem tiver lá dentro da área de membros, continua acessando todos os cursos e vai ficar fechado para quem está lá dentro, certo? Bom, isso vai acontecer, eu acredito que mais 1 mês e meio a 2 meses, ok? Depois a gente já fecha, vai estar aqui ainda disponível. Sempre faço divulgação para vocês, certo? $7 por mês. Bom, vamos lá. Então é o seguinte, discípulos da luz, é uma continuação do que a gente já estava falando. Vamos lá. Segundo os místicos, as pessoas não entendem essa parte. A pessoa vai lá, vê o lendo que está aqui embaixo e pensa que o cara concorda com isto. Ele está falando aqui, segundo os místicos. Pessoal, muitas pessoas estão fazendo vídeos falando assim, o Afonso está dizendo esta parte aqui, eu não estou dizendo essa parte. Ele está falando sempre de grupos de pessoas, cada capítulo é um grupo de pessoas. Então isso aqui é segundo os místicos, certo? Vamos lá. Segundo os místicos, não é segundo o Afonso, não é segundo o autor do livro, segundo os místicos. Segundo os místicos, os grandes profetas do monoteísmo, Moisés, Abraão, Maomé, assim como Yahusha, quem que diz que Yahusha é profeta e Maomé é profeta e Moisés e Abraão? Místicos, ok? Místicos, as pessoas não entendem essa parte. O pessoal vai lá, recorta pedaços do vídeo onde eu falo alguma coisa para falar o seguinte, quem está falando isso é o Afonso. Pessoal, cada capítulo ele está falando sobre uma agenda. Ok, então vamos lá, continuando. Segundo os místicos, eles acreditam lá que Moisés, Abraão, Maomé, assim como Yahusha, já são reconhecidos nas religiões como grandes profetas e iluminadores espirituais, ao lado de outros, como por exemplo Buda, Hermes e Confúcio. Eu concordo que Buda, Hermes, Confúcio, etc, tal, eles são profetas? Não, certo? Eu vou falar que Yahusha é profeta? Não, ele é acima disso, mas ele está falando de uma agenda. Cada capítulo é uma agenda. Ele está mostrando o que as pessoas acreditam. Continuando. Eles são todos coroados como grandes iluminadores enviados para ajudar a humanidade em nossa ascensão evolutiva à divindade. Eu concordo com isso? Não. Ele concorda com isso? Não. Quem está falando isso aqui são os místicos. Cada capítulo é sobre um assunto. De novo, pessoal, vou falar de novo aqui para quem acompanha o canal. Tem várias pessoas que de forma bastante perversa recortam os meus vídeos para falar que eu estou falando exatamente isto. Não estou falando, estou lendo o livro, pessoal. Mas tudo bem, continuando aqui. Vamos lá. Os líderes espirituais de todas as religiões serão reconhecidos como construtores da iluminação e guias espirituais para toda a humanidade sobre a nova religião universal da ilusão. Religião universal da ilusão. Com o cristianismo em ruínas e as formas místicas das 3 religiões monoteístas usurpando o controle, a ponte do monoteísmo ao panteísmo está pronta para ser construída. É apenas esperar pelos catalisadores medidos em tempo hábil e inspiradoramente. O que acontece? O islamismo ele tem a sua vertente mística. O cristianismo também tem sua vertente mística. E o judaísmo também tem a sua vertente mística, que inclusive chama Cabala, certo? As vertentes místicas de cada um desses setores aqui
estão tomando conta de cada um desses setores. Quando você olha e fala assim, eu não concordo com aqueles caras, mas você não concorda com os místicos. Ah, eu não concordo com aqueles, você não concorda com os místicos, os caras que estão usurpando cada uma desses segmentos, ok? Os místicos. Pois bem, então eles tomam conta, inclusive no cristianismo também tem os místicos do cristianismo, certo? E eles tomam conta e vão usurpando a religião original, certo? Bom, portanto, mantenha em mente que o objetivo deles é enganar e escravizar os povos rebeldes, ingênuos e ignorantes da terra para adorar Satanás e rejeitar o verdadeiro Criador do universo. Não é suficiente para os anjos rebeldes rejeitarem Yahushua como o verdadeiro Messias. É por isso que somente aos iniciados, aqueles que estão sempre no centro do poder das religiões, são concedidas as verdadeiras revelações dos mistérios. Segredo e engano são doutrinas elementares nos panteões, pois o conhecimento de que o Hasatã é o deus desses caras aí, e que os anjos caídos são os deuses menores, certamente derrubaria sua credibilidade entre as massas, a menos que uma preparação cuidadosa e de longo prazo seja feita antes de revelar Rei Léo como Deus, entre aspas, para as pessoas. Por mais ridículo que pareça, à primeira vista, não o descarte tão rapidamente. Lembre-se também de que essas religiões e as pessoas não acreditam que ele, em suas alegorias personificadas, seja mal. Ou seja, muitos não acreditam que o Hasatã é mal pra caramba. Não, para muitas pessoas ele é bom. Vai bem. Na verdade, eles realmente acreditam o oposto. Os deuses do panteão, como Osíris, são todos deuses do sol e ou da luz. E os panteões religiosos são todas religiões de luz e esclarecimento, né? A luz, de acordo com a doutrina espúria, é essencialmente a revelação da verdade e do conhecimento do bem e do mal. Abre aspas. Você certamente não morrerá. Quem que disse isso? Você certamente não morrerá. Disse a serpente à mulher. Pois Yahuwah sabe que quando você comer dessa fruta, seus olhos se abrirão e você será como ele, conhecendo o bem e o mal. Quando a mulher viu que o fruto da árvore era bom para alimento e agradável aos olhos e também desejável para adquirir sabedoria, ela pegou um pouco e comeu. Gênesis capítulo 3, versículos de 4 a 6. E aqui, vou fazer um parênteses aqui, rapidinho, stop. Tá? Tem uma parte nessa história aqui que é uma parte bastante interessante, que é sobre... Aí uma história de conhecimento oral, que vem de fora, certo? Mas está num livro que se chama Shamaim, da editora Sefer com C, não é com S, tá? E fala sobre como aconteceu exatamente isso. Tem um lago específico por perto ali, que o nome dele seria... eu esqueci o nome em hebraico, mas o nome em inglês seria Elysium. E uma hora a gente fala sobre isso no canal Casamento de Verdade, porque aí mostra um pouco a questão da hierarquia, como é que funciona entre homem e mulher, etc, tal, as responsabilidades. É um assunto interessante este aqui, mas vamos lá. Nesta curta narrativa, as doutrinas centrais das religiões panteístas foram expostas. Primeiro, ao comer do fruto, Adão e Eva se rebelaram contra Yahuwah e seguiram o capeta sem saber, certo? Não sabiam que estão seguindo o capeta, basicamente. Ninguém falou assim, se você comer essa fruta aqui, você está seguindo o capeta. Não foi isso que aconteceu, né? Pois bem, em segundo lugar, a doutrina da luz ou conhecimento era estabelecido, que o conhecimento do bem e do mal, ou sabedoria derivada dele, era a chave para evoluir para a posição de deuses. Olha só, vai vendo. Pois Satanás afirmou claramente que o conhecimento os tornaria semelhantes ao Criador, Yahuwah. Os dois atributos divinos de divindade sempre foram a imortalidade e a capacidade de aplicação de julgamento racional e ético. Bom, é por isso que o misticismo sempre professa conhecimento e sabedoria secretos. Sempre secretos, né? E a doutrina-chave para a evolução, para a divindade, assim como o conhecimento, é a luz. Pois os olhos de Adão e Eva foram abertos depois de comer o fruto, permitindo-lhes obter a sabedoria divina. Isso então une o conhecimento e o misticismo, assim como Enoque o Mal criou o misticismo para sustentar as 7 ciências sagradas, conhecidas como conhecimento do bem e do mal. Bom, terceiro ponto aqui. A religião da luz é sempre disciplinada pela razão e pela lógica. É a capacidade de aplicar julgamentos racionais e éticos em todos os momentos.
A evolução para a divindade é dita que a disciplina da razão e da lógica é essencial, semelhante aos alienígenas da nova era, homenageados como Vulcano em Jornada das Estrelas, o Spock, sempre bem racional, etc. Tal. Ah, vai catar coquinho. Tipo assim, tem coisas que a gente deve se ater à racionalidade muitas vezes e tudo mais, mas tem coisas que são inexplicáveis. Ponto. Não dá pra explicar. O ser humano vai querer explicar uma coisa que aconteceu muito tempo atrás e quando ele vai fazer isso ele erra. Muitas vezes ele erra. Não dá pra chegar lá racionalmente. Não dá pra voltar no tempo racionalmente. Não dá pra fazer isso. Você tem determinados conhecimentos que estão simplesmente na Bíblia e acabou. Certo? Vamos lá. Quarto, o ponto final. O verdadeiro Criador é estabelecido como o alegado opressor. É isso que esses caras acreditam, os místicos. Quando eu escrevo aqui, pessoal, eu estou falando o que ele está mostrando de uma agenda. De novo, as pessoas vão lá, leem isso aqui e pensam que eu acredito nisso aqui. É o oposto, ok? Ele está falando da agenda dos místicos, certo? Então, ó, o verdadeiro Criador, na opinião desses místicos aí, que estão tentando controlar as coisas, é estabelecido como o alegado opressor, que tenta manter a humanidade sob a escravidão opressora da ignorância, por seus próprios desejos opressores. O fato é o oposto. Ele já entregou a Bíblia pra gente, porque ali é o manual da vida. Se você seguir tudo ali direitinho, você vai se dar bem. É normal, certo? Ou seja, o conhecimento já está lá, já está escrito. É como se fosse assim, você tem uma máquina, você tem um manual. O engenheiro lá criou a máquina, você tem o manual inteirinho. Aí chega alguém e fala, não. A gente não vai usar o manual, a gente vai usar a lógica. Vamos usar a lógica. O que é isso aqui? Esse botão aqui de liga e desliga vai ligar. Não ligou o gerador. Ou a máquina que você quer. Ah, mas não tem uma cordinha para puxar? Não, esse aqui é só ligar e desligar. Ah, tá quebrado. Ah, mas não tem problema, é só dobrar o escapamento. Vamos usar a lógica, entendeu? Esse buraco aqui a gente vai tampar. Pessoal, se já está escrito como usa, certo? Como funciona, segue o manual. Tá, vamos lá, continuando aqui. Enquanto isso, eles acreditam que o Criador é o opressor, enquanto isso, eles acreditam que Lúcifer é o Deus, entre aspas, da luz, que libertou os humanos da ignorância para que pudessem alcançar a divindade. Lúcifer, na mente desses caras, é transformado em um Deus de luz e conhecimento, o redentor da humanidade, em oposição ao adversário bíblico da humanidade. Por outro lado, o verdadeiro Elohim é invertido no papel de opressor maligno da humanidade, sufocando sua evolução legítima em deuses. Ou seja, ele não está querendo deixar que a gente vira deuses, etc. Tal. É a mente desses caras aqui. Por que eu tenho que ficar repetindo, pessoal? Deus entre aspas, e as pessoas reclamam. Por que você fica dando detalhes? Porque quando eu não dou detalhes, as pessoas pegam meu vídeo, recortam, certo? Porque as pessoas são mau caráter e depois ficam divulgando coisas que eu não estou falando. Pois bem, então vamos lá, continuando aqui. Como afirma Lawrence Gardner, tanto o cristianismo quanto o judaísmo são os supressores do aprendizado e do conhecimento, segundo esses caras. De acordo com Webster, o dicionário Webster, Lúcifer é o latim para o planeta Vênus. Nelson associa o nome à estrela da manhã, assim como Isaías se refere a Satanás como ó estrela da manhã, filho da alva. A gente já sabe, a gente já viu que isso aqui não está escrito na Bíblia, certo? Está falando sobre uma manhã estrondosa. A tradução correta é filho de uma manhã estrondosa. Foi o dia que ele caiu, pá, certo? Filho de uma manhã estrondosa. É o que está escrito na Bíblia. Não está escrito, ó, estrela da manhã, filho da alva. Não está escrito isso. O Sol também é conhecido como estrela da manhã, denotando luz. Bom, o Sol, a gente sabe que o pessoal adora o Sol, todo mundo sabe. Hanger define Lúcifer como hebraico para brilho. Palavra derivada de Lúcifer são palavras como lucente, significando brilhante, ou lúcido. Todos derivam da palavra latim lux, ou lucis, que significa luz. Além disso, deuses como Osíris eram deuses do sol e alegorias para Lúcifer. A mesma alegoria é reconhecida na mitologia grega, onde Prometeus foi o portador do fogo do Criador, ou luz conhecimento, para a humanidade. Ele foi banido do céu por causa desse ato. O Prometeus era tão bonzinho, ele só queria entregar ao conhecimento para a humanidade. Olha, humanidade, eu tenho conhecimento aqui de como que vocês fazem para tirar crianças dentro da barriga da mãe de vocês, ok? Ó, que maravilha, tal conhecimento, olha, é tão bom esse Prometeus. Vai vendo. Lúcifer foi o portador da luz para a humanidade. Foi o patrono do trabalho árduo e dos construtores. Os escritores maçônicos Knight e Lomas
observam que a maçonaria acredita, segundo diz aqui neste livro aqui, certo? Que Deus sempre existiu. Ele simplesmente assumiu muitos nomes conforme as pessoas o percebiam, incluindo Marduk, Amon-Ra, Yahweh, Alá, entre outros, segundo o pessoal da maçonaria acredita, segundo estou aqui, certo? Pois bem, esta será uma doutrina fundamental na religião espúria do tempo do fim e prostituta da Babilônia. Pois bem, de acordo com o maçom Albert Pike, autor do livro Morais e Dogmas do Rito Escocês Antigo e Aceito da Maçonaria, a luz que todos os maçons buscam é o verdadeiro conhecimento de quem é seu Deus, Lúcifer, segundo está aqui. Pike formalizou o rito escocês da maçonaria em 1868, que agora é supervisionado pelo Conselho Supremo do 33º grau por meio de seu trabalho Morais e Dogmas de Pike. Pike também é conhecido por seus esforços de recrutamento por meio de seus muitos escritos após a Guerra Civil, quando o número de membros diminuiu significativamente. Pike formalizou ainda mais a herança dos templários em rituais da maçonaria por meio do rito escocês, né? Pois bem, aí está o tal do Albert Pike e aqui está o livro dele, Moral e Dogma, né? Bom, essas falsas religiões não consideram Lúcifer um mal, nem o consideram como o diabo. Satanás é elevado ao bom Deus na visão desses caras. O Deus da liberdade e conhecimento. Ele é o eterno rebelde e o primeiro pensador livre, assim como os cavaleiros templários e os maçons acreditavam que eram livres pensadores e rebeldes contra qualquer forma de pensamento artificial ou controle econômico. Lúcifer é o emancipador dos mundos. Dizem que ele é um bom espírito a quem algo grande mal foi cometido. Quem acredita nisso não é o cara do livro, não sou eu, é o pessoal daqui que está falando, ok? Continuando, vamos lá. O maçom e satanista Aleister Crowley, não sabia que ele era maçom, sabia que ele era satanista, certo? Do 33º grau, curiosamente retratado na capa de Sgt. Pepper's Band, certa vez observou que a serpente, Satanás, fez nossos deuses racionais, deuses entre aspas, por meio do conhecimento do bem e do mal. De acordo com Crowley, Satanás é vida e luz, enquanto seu signo zodiacal é Capricórnio, a cabra saltitante, cujo atributo é a liberdade. Crowley tinha um fascínio assustador pelos cavaleiros templários, de acordo com o maçom Ian Gittins. Então vamos lá, de novo, presta atenção. Uma coisa engraçada, que só um comentário, tá? A gente tá lendo o livro aqui, aos poucos a gente vai pegando umas pérolas aqui e ali. Cavaleiros Templários, né? Hitler era fascinado. Ok, interessante. Aí você vê agora, o Aleister Crowley, o satanista Moore, era fascinado pelo assunto também, certo? E vem um monte de pessoas hoje em dia dizendo que combatem essas coisas, que também são fascinados pelas mesmas figuras. Vai vendo, vai fazendo suas contas aí. Continuando aqui. Tá aí o tal do Aleister Crowley, ele mais novo, que inclusive com uma cruz no peito, o cara aqui é esquisitinho. E aqui ele já mais velho, né? Bom, é esse figura aí, vamos lá. Depois de ser iniciado na filosofia, Crowley se juntou à Ordem da Golden Dawn em 1898. E depois de uma experiência mística, ele acreditou ser um profeta escolhido da nova religião destinada a substituir o cristianismo. Crowley se identificou com o anticristo. Ele acreditava ter recebido mensagens por meio de sua esposa que tem um nome esquisito aqui, um dos mensageiros dos deuses, para invocar o caminho de Horus e uma nova ordem para a humanidade, liderada pelo Messias da nova era. Crowley passou a se ver como o grande 666, besta do Apocalipse. E ele tinha uma lei, basicamente, certo? Tá aqui, ó. Qual que é a lei? Faça o que você desejar. O que você quiser, faça o que você quiser. O que tem? Olha só. O que diz aqui o John Lennon, que todo mundo ama, lá dos Beatles? Ele diz o que, ó? Tudo por trás da ideia dos Beatles foi: faça o que você quer. Faça o que você quer. Faça o que você deseja. Portanto, que não machuque os outros. Faça o que você quer. Essa é a lei, certo? Aí o que diz outro aqui, ó? Faça o Aleister Crowley, satanista.
faça o que você quer, que tudo será da lei. Tudo que você quer fazer vai ser da lei, ok? Tranquilo. Este outro aqui, ó, Anton LaVey, outro satanista. Também, faça o que você quer, que vai ser tudo da lei. E o que tem esse outro cara aqui? Eu acho que é um cara, diz o nome aqui, ó, Jay-Z. Deve ser alguma coisa de música. O que diz aqui na camisa, ó? Faça o que você quer, é tudo da lei, certo? Agora adivinha. Esses caras todos dizem o seguinte: faça tudo que você quiser, portanto que você não faça mal aos outros, faça o que você quiser, tá tudo beleza. O que a gente vê um monte de cristãos falando hoje em dia? Não, você quer comer carne de porco? Faça o que você quiser, que tudo há de ser da lei. Mas olha só, e tal coisa. Se você é contra, você é um fariseu, legalista, não sei o que, faça o que você quiser, que isso é lei. Não é isso? É a mesma coisa que os 4 falam aqui. Todos... Bom, vamos dizer assim, este aqui a gente sabe que é satanista e esse aqui a gente sabe. Este aqui a gente tem uma pequena ideia, né? Uma banda que cresceu assim tanto, etc, tal. A gente sabe que tem mãozinhas que controlam as coisas por aí para as pessoas crescerem mais do que o normal, não é verdade? Pois bem, então, veja, vai pensando aí, faça o que você quer. Tudo bem, tem a Bíblia lá, a Bíblia não diz assim, faça o que você quer. É faça o que o Criador quer, ponto. Vamos lá. Crowler escreveu com entusiasmo muitos artigos e publicações de apoio o Bigodinho, o cara da Alemanha do Bigodinho, o cara que gostava do pessoal lá, inspeção do sovaco, vai vendo. E ao nazismo na época de 1930, mas mais tarde ele foi desacreditado por fazê-lo com o advento da Segunda Guerra Mundial. Crowler foi considerado a pessoa mais perversa da Grã-Bretanha, mas ele também é considerado um profeta distinto da nova era. A imagem e autoridade de Crowler como um profeta da nova era recebeu um renascimento notável durante a década de 1960, com o surgimento da cultura das drogas e do início do movimento da nova era. Gozado, né? Esse negócio das drogas, o pessoal incentivando de novo, etc. Tal. Sempre tá saindo uma notícia de apoio às drogas, né? Não é que a gente apoia, o pessoal diz, a gente só quer regular ela para que as pessoas possam usar elas assim, de forma mais centrada, bastante racional. Vai vendo. Lúcifer é considerado por essas religiões como igual a Adonai. Ele usa Adonai, vou usar Adonai aqui, se referindo ao Criador Yahweh Tsevaot. Tá colocando com Adonai. Adonai, de acordo com Pike, era o rival de Baal e Osíris. Baal e Osíris eram as divindades mais importantes para as religiões espúrias egípcias e cananitas rivais. Agora, Adonai era o deus conhecido pelos antigos egípcios como Atom ou Adon em hebraico. O deus que temporariamente, segundo a visão desses loucos, ganhou o controle do Egito, pouco antes ou logo depois da época de Moisés. Foi temporariamente? O Egito se reergueu? Acho que não, acho que as pirâmides só que ficaram de pé, né? Pois é, então não se reergueu, então não sei se foi tão temporariamente assim. Mas vamos lá, continuando aqui. Notas de Pike. Ele diz assim, Albert Pike, segundo tá aqui. Olha só, se Lúcifer não fosse Deus, Adonai, cujas ações provam sua crueldade, tem muitas pessoas malucos que dizem isso, e ódio ao homem, barbárie e repulsa pela ciência. Olha, acredita nisso, que o Criador tem repulsa pela ciência? Interessante. Iria Adonai e seus sacerdotes caluniá-lo? Ele diz assim, sim, diz o Albert Pike. Lúcifer, na visão dele, é Deus, na visão dele. E infelizmente Adonai também é Deus, segundo a visão do Pike. Assim, o universo é equilibrado por duas forças que mantêm seu equilíbrio, a força de atração e a força de repulsão. Essas duas forças existem na física, filosofia e religião. Assim, a doutrina do satanismo é uma heresia, segundo Pike, e a verdadeira e pura religião filosófica é a crença em Lúcifer igual a Adonai. Mas Lúcifer, Deus da luz e Deus do bem, está lutando pela humanidade contra Adonai, o Deus das trevas e do mal. Claro, o Deus do bem aqui, ó, na visão desses caras aqui, Lúcifer, lógico, só quer tirar as crianças da barriga das mães, e drogas, deixar as pessoas todas cair no chão, todos os tipos de perversidade que você pode imaginar. É do bem, faça o que você quer, que vai ser sua lei, não é isso? Tem um monte de gente dizendo que está escrito na Bíblia isso, faça o que você quiser, não é isso? Não é isso. Vamos lá, continuando aqui. Lembre-se de que no tempo de Babel, Nimrod e sua religião espúria transformaram Yahweh em um de muitos deuses, não mais poderoso do que muitos outros. Os deuses foram relegados às várias classes de poder, autoridade e disposição pessoal.
Devemos agora entender que essas religiões panteístas veem o verdadeiro Criador como mau e opressor e acreditam que ele e Lúcifer são rivais. Adonai é quem calunia Lúcifer, segundo esses loucos, por meio da Bíblia. Você tá de brincadeira, meu. E de suas religiões genitivas. Pai que acreditava que os cristãos pregam amor, mas praticam ódio. Que eles pregam a tolerância, mas praticam a perseguição. Vocês não estão vendo hoje em dia como é que acontece? O pessoal, o que ele fala que os cristãos fazem é exatamente o que a gente está vendo hoje. O pessoal fala, a gente tem que ter amor, tolerância. Aí eles pegam, pum, fazem umas manifestações que destroem tudo. Não é isso? Quem que está fazendo isso aqui? Hã? Vai vendo. É sempre assim, inversão de valores. Mas para você entender a inversão de valores, você tem que entender o que são valores, certo? Vamos lá. Os cristãos são vistos por eles como forças das trevas. O misticismo virou tudo de cabeça para baixo e do avesso. As fraternidades maçônicas, os Illuminates, os Rosa-Cruzes, a religião da Nova Era, a Rex Deus, o Priorato de Sião e todas as religiões associadas e organizações genitivas que adoram o Panteão defendem e adoram Lúcifer, o capeta, como o anjo caído que foi injustiçado. Pô, coitadinho, ele foi injustiçado. Esta é a inversão final de papéis que todos os globalistas, religiões corrompidas, fraternidades maçônicas, instituições educacionais e governos estão conspirando ou ajudando cegamente a realizar. Eles têm preparado sistematicamente o mundo para tal engano desde os tempos de Babel e os tempos pré-diluvianos, mas foram impedidos por Yahweh para que eles ocupem seu lugar nos últimos 7 anos desta época, separados para o anticristo, confirmando uma aliança com o mundo em um período conhecido como período da tribulação. Espere um renascimento das ciências espúrias pré-diluvianas e de Babel. Espere ver essas ciências exploradas em formas e magnitudes nunca antes vistas quando combinadas com a tecnologia e influência o quê? Alienígena. Pois bem, pessoal, hoje tá um calor enorme, mas tudo bem, continuando aqui. Vocês vão ver o sono um pouquinho, mas dá para entender o que está escrito aqui que é o importante. Então vamos lá. Espere que a mitologia mística seja empregada glorificando ainda mais a nova religião de Babel, por seu cultivo e manutenção de tal conhecimento desde o tempo de Babel até o presente. Espere que eles vão detalhar e martirizar sua história de sobrevivência sobre a perseguição brutal do monoteísmo e em particular do cristianismo. A cronologia será apresentada com ícones famosos e lendários da antiguidade, reconhecidos como guardiões das 7 ciências. E aí ele vai falar quais são esses guardiões que vão ser representados. Aristóteles para dialética, Cícero para retórica, Euclides para geometria, Boécio para aritmética, Ptolomeu para astronomia, Donato para gramática e Pitágoras para música. As 7 ciências liberais foram mantidas vivas em sigilo ao longo dos milênios por organizações como a Escola de Mistério de Pitágoras, que disseminou seu conhecimento obscuro por toda a Europa via organizações Rex Deus, como os Cavaleiros Templários. De novo. Eles, por sua vez, geraram e transmitiram o conhecimento espúrio a organizações como a maçonaria, a Rosa Cruz, Royal Societies. Pitágoras, fundador da matemática grega por volta do ano de 582 a 507 a.C., é considerado um patriarca do misticismo. Pitágoras era um defensor da reencarnação. Ele acreditava que a essência de todas as coisas simplesmente era um número. O pitagorismo é celebrado então como misticismo numérico, e ele também promoveu as qualidades numéricas contidas na onde? Na música. Pitágoras é credenciado por sintetizar o pensamento esotérico de todo mundo em uma filosofia perene, uma filosofia surpreendentemente semelhante à dos Upanishads da Índia do mesmo período. Ele foi o primeiro a se considerar um amante da sabedoria, um filósofo, basicamente. Ele foi provavelmente um dos primeiros sofistas, pois a filosofia formada pela primeira vez na Grécia no século VI a.C., os sofistas eles eram um elo taciturno entre a filosofia pré-socrática e a filosofia pós-aristotélica, que supostamente avançou além das mitologias. Jamblicus, o biógrafo de Pitágoras, não conheço muito de filosofia, pessoal, estou lendo aqui o que está escrito no livro, certo? Então se tiver alguma coisa aqui diferente, coloca aí nos comentários, está falando aqui do biógrafo de Pitágoras,
Bom, eu acho esquisito, mas é o que está escrito aqui. Escreveu que tanto Pitágoras quanto Platão desenvolveram suas variedades de filosofia depois de ler as inscrições das duas infames colunas pré-diluvianas, sugerindo que essas colunas infames ainda existiam até cerca de 500 anos antes de Cristo, e sendo que Pitágoras foi registrado vivo aí nesse período mais ou menos, certo? Ele passou por esse período aqui. Você se lembra? Tem um filme que é um daqueles Era do Gelo, não sei o que, 3, 4, não sei o que é, que o pessoal diz que vai cair um cometa na Terra, etc. Tal, e aí os caras veem isso em duas colunas. Essas colunas aqui que o pessoal tanto cultua que não existe mais. Bom, mais tarde, as escolas de mistérios pitagóricas receberam conhecimento adicional dos essênios. Essênios, a gente vai falar sobre os essênios segundo o ponto de vista desse cara aqui também. Os descendentes cabalísticos de Salomão e Davi. Os essênios, para mim, eles são sempre assim, uma incógnita, ok? Por que eles são uma incógnita? Uma vez eu estava conversando com o Yahussef, não sei se vocês já perceberam, ele parou de usar a estrela de Rinfan, né? Ele chama de estrela de Davi, mas ele ficou, depois que o instrutor dele fez um estudo sobre a estrela de Davi, Rinfan, aí gerou uma certa dúvida, ele resolveu tirar a estrela de Rinfan, certo? A estrela de Davi, na visão dele, na minha visão, a estrela de Rinfan. Ele tirou, certo? Ele tirou, e não só tirou, como ele queimou, inclusive. Okay? E um dos argumentos que o Yahussef tinha quando a gente conversava era o seguinte: mas os essênios têm um registro dos essênios que tinham. E eu falei assim: se os essênios usavam, é porque eles não eram coisa boa, ok? Tipo assim, não é porque você vai lá e fala o seguinte: ok, eu confio nesses caras, parece que são legais. Mas aí você vai lá e encontra uma estrela de Renfan no meio. Ok, você já abre o olho assim, só pera. Não dá pra confiar 100%. Eu ainda não cheguei na parte dos essênios aqui. A gente vai chegar junto na parte dos essênios. Mas ele tá falando aqui que os essênios eram descendentes cabalísticos de Salomão e Davi. É isso que ele tá colocando neste livro aqui. A gente vai analisar juntos, ok? Mas vamos lá. Escolas de mistérios pitagóricas foram estabelecidas em Crotona, na Itália. Acredita-se que Pitágoras migrou da ilha de Samos para Crotona em 530 a.C., onde organizou a elite aristocrática em uma ordem religiosa ascética poderosa. Essas escolas de mistérios, aliás, também mantinham laços muito estreitos com a antiga fraternidade branca no Egito, da qual falarei, o autor falará mais tarde. De Crotona, a filosofia pitagórica foi propagada por toda a Europa, da França à Inglaterra. Foi de Pitágoras e do sistema gnóstico basilidiano de religião que derivaram a filosofia e a moralidade originais, que então fundaram o sistema de crenças da maçonaria e, portanto, também dos templários, certo? Bom, a gente para por aqui, a gente termina aqui, acho que deu para alguns pontos assim que são interessantes, a gente vai pegando esses pontos, a gente não precisa concordar com tudo que ele fala, certo? As pessoas elas não sabem, tipo assim, usar um filtro, selecionar a informação. Eu vou passando aqui a parte que eu acho que é mais interessante. Mas alguma coisinha outra que eu acho que é boba eu tiro, mas a parte mais interessante vocês estão assistindo aqui, a gente está discutindo junto. E assim, a gente tem que ter noção que o que a gente precisa entender tem o nosso pensamento, certo? E tem o pensamento do grupo adversário. A gente precisa entender como eles pensam, ok? Por quê? Porque como é que você vai argumentar, vai discutir se você nem sabe que o cara acredita? Só isso, certo? Mas, ou seja, precisa de um pouco de paciência. O livro é interessante. O rapaz aqui que fez o livro, o senhor que fez o livro, ele fez esse livro já faz algum tempo. E assim, me parece assim, muito razoável com as coisas que a gente está vendo, a evolução das coisas que a gente está vendo. Eu sei que muitas pessoas não gostam, né, de alguns comentários aqui, mas para quem tem paciência é um assunto interessante, certo? Só que algumas pessoas surtam, as pessoas surtam com qualquer coisa hoje em dia, mas tudo bem, as pessoas são muito fracotes, então ficam surtando qualquer coisa. Mas, pessoal, no próximo vídeo sobre este livro aqui, a gente vai falar sobre o fenômeno Alien, ponto de vista dele, certo? Vamos lá, eu ponho meus comentários também, o que eu penso sobre o assunto. Pois bem, e para finalizar, lembre-se, link abaixo da área de membros, custa $7 por mês, tem todos os cursos do canal lá, esses todos aqui e mais esses todos, e este aqui não ainda. Esse aqui vai sair nos próximos dias, espero eu, tá quase pronto, dá trabalho pessoal, mas tá quase pronto. Casamento bíblico, a gente vai falar um pouquinho sobre as características do casamento, como é que a gente mantém as coisas saudáveis, como é que a gente mantém as coisas funcionando bem, e assim, o que cada um precisa saber. Esse curso eu ia fazer voltado para homens principalmente, por quê?
Como este canal aqui, ele tem um público de maioria masculina, eu já fiz vários vídeos aqui de casamento pegando no pé dos homens, basicamente, né? Porque a maioria é masculina, certo? Então, basicamente o que eu entendo é mais eficiente pegar nesse ponto. Agora, aí a mulherada vem e fala o seguinte: ah, eu assisti o vídeo com meu marido só pra, né? Pois bem, agora, teve algumas mulheres que falaram pra mim assim: Afonso, você vai fazer um curso de casamento? Tenta fazer equilibrado, põe pros dois lados, ok? Porque muitas mulheres vão querer fazer, e é verdade. É verdade, na parte de cursos tem tanto mulher quanto homem. Então o que eu pensei? Bom, fazer equilibrado. A gente é que nem um jogo de tênis. A gente bate aqui, depois bate acolá, e aqui, de um lado e do outro, certo? Pra ficar mais ou menos equilibrado, pra ninguém ficar assim, um resmunga, outro dá um sorrisinho, depois eles estão assistindo junto, o outro dá um sorrisinho e resmunga, e assim vai, certo? Mas vai estar pronto logo logo este curso aqui. E lembre-se também, tem lá o canal Casamento de Verdade. Eu não sei se eu vou deixar o link. Eu vou deixar este link aqui, vou deixar outro link também do canal. A gente fez uma conversa maior, de 3 horas de duração o vídeo, tá lá. Ficou interessante. Eu não sei, o YouTube não gostou. O YouTube não gostou. Deu um trabalho enorme fazer aquele vídeo. E aparentemente o YouTube não gostou muito. Eu não sei quanto tempo vai ficar lá o vídeo, tá? Então aproveita, assiste lá o vídeo. Eu sei que é um pouco longo, talvez eu reparta ele, aproveite algumas partes, né? Faça uma coisa assim que o YouTube goste mais. Eu não sei exatamente como eu vou proceder ainda, mas tá lá ainda o vídeo, ok? Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.